E aí galera, fala comigo, bom ou não? Nesse vídeo eu quero trazer as 4 estratégias mais comuns que a gente tem na internet para comprar passagens baratas e testá-las na prática para ver se elas realmente funcionam. Janela anônima, comprar na terça-feira de madrugada, fazer uma pesquisa XYZ e ver qual delas funcionam na prática para você utilizar na sua próxima compra de passagem. E a ideia desse vídeo não é achar a passagem mais barata em si para a pesquisa que a gente vai fazer, mas sim testar cada um dos métodos para ver qual que funciona e quando você for fazer a sua pesquisa, você conseguir utilizar o método que funcionou ou não aqui no nosso vídeo. Até porque vídeos com estratégias para achar a passagem mais barata eu tenho aqui nessa playlist do Google Flights, onde eu ensino você a fazer várias estratégias para conseguir a passagem mais barata. Mas testar cada uma delas individualmente vai ser a primeira vez nesse vídeo. E para fazer esse vídeo e isolar o máximo possível de variáveis, para a gente realmente ver qual passagem é mais barata, eu coloquei 3 regras na nossa pesquisa. A primeira delas é que a gente vai manter a pesquisa para um mês fixo. Então a gente vai fingir que é uma pessoa que não tem muita flexibilidade, que tem férias naquele mês específico e vai procurar a passagem nesse mês. A segunda coisa é que eu vou procurar uma passagem de Belo Horizonte para Lisboa, pelo mesmo critério, para isolar as variáveis, para não ter que pesquisar em várias cidades de chegada e de saída diferentes. Então a gente vai isolar isso para Belo Horizonte e Lisboa e ver naquele mês específico quando que a gente consegue achar uma passagem mais barata de acordo com cada estratégia que a gente utilizar, cada hackzinho. E a terceira regra é que eu vou procurar passagem para viagem de duração de 10 a 15 dias, ou seja, eu vou procurar uma passagem que eu posso fazer essas alterações entre viagem de 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 dias dentro do mês e dentro desses destinos que eu já falei com vocês, Belo Horizonte e Lisboa. Porque assim eu isolo basicamente tudo que eu tenho de variável em questão de destino, datas e essas coisas e a gente foca em mesmo testar simplesmente os hacks de viagem. E para encontrar as estratégias mais utilizadas na internet, eu procurei em um lugar que unifica tudo que a gente procura hoje na internet, o ChatGPT. E eu simplesmente perguntei a ele o seguinte: me dê os hacks mais comuns da internet para comprar passagens aéreas baratas. E o ChatGPT que ele fez me deu 14 formas de eu encontrar passagens aéreas mais baratas, 14 estratégias muito comuns na internet para encontrar essas passagens aéreas baratas. Porém, algumas delas estão atreladas com a flexibilidade. Por exemplo, você colocar aqui passagens de multicidades, você procurar em várias cidades. Outro que ele colocou aqui pra gente é seja flexível com as datas, ou até mesmo juntar milhas e procurar programas de fidelidade. Como esses aqui contam muito com a flexibilidade, eu tirei essas dicas e isolei essas outras 4 que, independente para onde você está viajando, você consegue utilizar. E se elas funcionarem, você simplesmente repete isso na sua pesquisa. E as 4 estratégias que a gente vai testar aqui na prática são as seguintes: comprar a passagem aérea com antecedência, usar a aba anônima para pesquisar na sua passagem, que essa é tradicional, comprar a passagem com moeda diferente e fazer uma conversão com o seu banco ou um banco especializado em conversões. E por último, a famosa de comprar na terça-feira de madrugada. Sim, no final desse vídeo você vai ter uma parte do vídeo onde eu vou acordar de madrugada para procurar essa passagem e ver se ela vai estar mais barata. Então fica até o final e se você está interessado em ver esses métodos na prática, já se inscreve no canal, dá um like, é isso que a gente costuma trazer aqui no nosso canal. Para nossa tentativa número 1, o ChatGPT falou o seguinte: o ideal geralmente é comprar a passagem de 1 a 3 meses antes para voos domésticos e de 2 a 8 meses antes para voos internacionais. E aí, logo em seguida ele fala que com muita antecedência as tarifas podem estar altas porque as companhias ainda estão tentando vender para viajantes de negócio dispostos a pagar mais. Então essa é a nossa faixa aí de datas que a gente vai tentar comprar a nossa passagem. Como a nossa é de BH para Lisboa, ou seja, uma viagem internacional, a gente vai tentar procurar uma passagem de 2 a 8 meses de antecedência. E eu escolhi aqui 3 meses, que no caso eu estou em novembro, então vai ser dezembro, janeiro e fevereiro. Se lembra das nossas regras? Todas as nossas passagens vão ser pesquisadas em fevereiro. Então vamos abrir o nosso Google Flight aqui e preencher com os nossos critérios. Nosso primeiro é o aeroporto de BH e a gente quer buscar uma passagem para Lisboa e a gente vai procurar para fevereiro de 2025, dentro dessas datas que a gente falou. Então vamos colocar aqui do dia 3, então qualquer data que a gente colocar aqui que está verdinha é a data mais barata. Então vamos colocar aqui que a gente vai sair no dia 3 de fevereiro e 15 dias depois a gente volta no dia 17. Então, dentro de todos os nossos critérios aqui, de BH para Lisboa, em um mês, que é fevereiro, e uma viagem de 15 dias, a gente conseguiu a nossa primeira passagem a R$ 4.345. Obviamente, quando a gente fala de antecedência, se a gente procurar a passagem em outras datas aqui, vai depender também da temporada do país que a gente está viajando. Então, talvez não seja uma comparação ideal de fazer. Por exemplo, se eu colocar aqui em janeiro, uma viagem de 15 dias, se eu colocar o dia mais barato, não vai ter em janeiro. Por exemplo, se eu colocar do dia 13
ao dia 27 vai ser uma passagem de 7.340, porque é janeiro, é alta temporada na Europa. E se a gente for para um range mais à frente, né, ao invés de fevereiro, vamos colocar aqui maio, que é quase 6 meses depois, as passagens estão basicamente no mesmo preço. Se eu colocar aqui no dia 8 de maio ao dia 22, vai estar basicamente os mesmos 4.300 e poucos reais. Então, dentro desse range aqui, essa primeira estratégia de pesquisar com antecedência, que é a mais simples de todas, sim, realmente funciona. E eu vou dar um exemplo por quê. Se a gente vir aqui, obviamente que dezembro é uma alta temporada, que já é mês que vem, você pode ver que a passagem mais barata que a gente vai encontrar aqui, ó, é uma passagem de 6.650. Se eu dar um OK aqui, em dezembro essa passagem seria 6.652. Então, realmente, a partir de 2 meses, a gente sim consegue comprar passagens mais baratas internacionalmente. E esse é apenas o primeiro teste. O primeiro teste que já nos salva R$2.000. Então, se você tem viagens planejadas, não deixe para o último mês para comprar a passagem, compre ela com no mínimo 2 meses de antecedência. E no nosso caso aqui, fevereiro de 2025, 3 meses depois, foi o ideal. Mas como eu falei, não é uma comparação tão justa ainda, porque depende da temporada. Em dezembro e janeiro normalmente são mais caras as passagens e a partir de fevereiro até mais ou menos junho são um pouco mais baratas, tá? Então tem que levar isso em consideração também. E uma coisa muito legal de você se atentar sobre a variação de preço de acordo com a distância da sua viagem é nisso aqui. Quando você pesquisa no Google Flights aparece isso aqui. E se você clicar nessa setinha aqui para baixo, ele vai te mostrar que o preço de 4.345 para essa época de fevereiro é normal. E se você olhar aqui, há 36 dias atrás, esse preço estava R$ 4.138. Então, alguns dias atrás, ou seja, com mais antecedência ainda, você conseguiria economizar aí mais ou menos uns R$200 simplesmente se você tivesse olhado 30 dias antes, ou seja, 4 meses de antecedência na nossa pesquisa. Então, pesquisar de 2 a 8 meses de antecedência para voos internacionais, sim, funciona. E a estratégia número 2, que é muito comum, a mais velha de todas, que é utilizar a aba anônima para fazer suas pesquisas de passagem aérea. E no ChatGPT ela colocou essa em segundo lugar. Use modos anônimos para pesquisar passagens. Muito acreditas que os preços aumentam com base nas suas buscas anteriores. Utilizar o modo anônimo do navegador pode ajudar a evitar isso. E eu vou fazer mais ainda. Eu estava pesquisando no Safari, agora eu vou pesquisar no Google Chrome na aba anônima, tá? Então a gente abre aqui a aba anônima, vamos no Google Flights, vou recusar os cookies, tá? E vou fazer a mesma pesquisa aqui. E eu vou colocar ela, por enquanto, para a mesma data, do dia 3 ao dia 17. E inicialmente está exatamente o mesmo preço. 4.345, exatamente o mesmo preço que a gente tinha pesquisado anteriormente, tá? Para essa mesma data, mesma coisa. Então, inicialmente, a aba anônima ela não funciona, não muda nada. Se você já pesquisou, você já estava pesquisando passagem, simplesmente colocar na aba anônima não mudaria nada. E eu estou usando um navegador diferente do outro. Antes eu estava usando o Safari e agora eu estou usando o Google Chrome na aba anônima. Mas vamos utilizar esse gráfico aqui, olha, de calendário para ver se em fevereiro a gente acha alguma outra passagem mais barata. Como eu falei, é uma viagem de 10 a 15 dias no mês de fevereiro, para a gente ver se a gente acha mais barata. Vamos ver aqui, sábado, dia 1º de fevereiro. A mais barata está 4.345 ainda, e realmente a gente não vai achar mais barata que isso. Se você está confuso com esse gráfico aqui, eu tenho um vídeo ensinando como você utiliza todo esse gráfico aqui de calendário. Vou deixar eles aqui linkados para você entender, porque isso aqui é muito útil para você encontrar passagens baratas. Mas a gente pode ver aqui que em fevereiro não há nenhuma passagem, nem na aba anônima, que seja mais barata só pelo fato de utilizar a aba anônima. A passagem mais barata para fevereiro é de R$ 4.345, como a gente tinha olhado anteriormente. Então, utilizar a aba anônima para pesquisar suas passagens não funciona. E o ChatGPT indicou também que a gente utilize moedas diferentes para baratear a nossa passagem. Então aqui, ó, em algumas situações, buscar preços em outras moedas de acordo com o câmbio pode ser vantajoso. Isso geralmente ocorre em sites de companhias internacionais. E se a gente fizer essa mesma pesquisa em dólar pelo site do Google Flights, né, a gente pode ver aqui que o dia mais barato é o dia de $750 e volta com $750, a mesma data que a gente estava procurando, do dia 3 ao 17 de fevereiro, e o mesmo voo, $750. Mas quanto que vai dar isso em real? Para isso, a gente vai entrar aqui no site da Nomad Global e a gente vai o quê? Colocar aqui que a gente quer converter $750, tá? Então vamos colocar aqui 750 para ver se fica mais barato. O total, já com todas as taxas inclusas, está dando 4.478,30. Então a gente está vendo aqui que está dando praticamente R$100 a mais do que a gente comprar
diretamente pagando em real, pelas taxas das conversões e tudo mais. Então pesquisar sua passagem em moedas diferentes pode não ser legal e pode não funcionar. E por que eu falo pode? Porque isso tudo depende da variação do dólar. Então hoje não vale a pena essa passagem porque o dólar está em alta, então acaba que ele fica mais caro para você fazer a conversão e comprar essa passagem. Porém, se o dólar estivesse em baixa, um pouquinho mais barato, 5 centavos mais barato ou 10 centavos mais barato que hoje, talvez essa passagem de $750 fazendo a conversão pela Nomad também ficaria mais barata. Então, dependendo da variação do dólar, essa estratégia pode sim funcionar ou não. Se o dólar estiver em queda, recomendo que você teste essa estratégia para ver se vai ser mais vantajoso para você. E como vocês podem ver aqui, eu utilizei a Nomad porque ela é uma conta internacional em dólar para brasileiros e tem uma das melhores cotações do Brasil para você fazer essas remessas, tá? E uma das vantagens da Nomad é que quando você cria a sua conta na Nomad, você tem acesso a uma carteira em dólar. Então, toda vez que o dólar baixar, você pode mandar o seu real para lá, fazer a conversão e ir mandando de pouco em pouco. E quando você for efetuar a compra da sua passagem, você vai comprar com um dólar mais baixo. Essa é uma estratégia muito comum que faz você economizar muito, muito dinheiro. E se você tiver interesse em ter uma conta internacional, tanto para você juntar os seus dólares, fazer investimentos em dólares ou até mesmo viajar, que é o que a gente utiliza aqui, a gente recomenda que você crie uma conta da Nomad e utilize o cupom Par de Malas. Utilizando o nosso cupom, você vai ter até $20 de cashback de acordo com a sua primeira remessa. E mais especificamente para o uso desse vídeo, se você for comprar a sua passagem em dólar ou em qualquer moeda internacional que não seja o real, recomendo que você abra a sua conta da Nomad, coloque seu dinheiro lá, porque a conversão vai ser muito mais barata de que você utilizar o seu banco tradicional. Além de tudo, a Nomad é protegida pelo FDIC, que é o Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos, de até $250 mil. Então você está garantido e seguro com a conta Nomad e tem uma conta em dólar, a moeda mais forte do mundo. Não esqueça de utilizar o cupom Par de Malas na abertura da sua conta. A próxima estratégia aí é uma que eu sei que funciona 100% porque eu já utilizei, é a seguinte. O ChatGPT falou para a gente monitorar os preços com alertas. Utilize sites como Google Flights, Skyscanner ou Kayak para criar alertas de preço e ser notificado quando os preços caem. E eu já fiz isso uma vez e funcionou demais, gente. Olha só, não vou fazer para essa passagem específica porque a gente está pesquisando agora, a gente não vai conseguir ficar acompanhando ela por muito tempo. Mas olha quando eu pesquisei uma passagem para Paris, o que aconteceu. Vou abrir o meu e-mail aqui, que é onde eu estava recebendo o alerta, tá em inglês, mas eu vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu. O primeiro alerta que eu recebi foi no dia 21 de fevereiro de 2024, falando que o voo para Paris estava 79 euros, tá? Ele era 73 e foi para 79. De lá até o dia 22 de março, que foi quando eu cancelei o alerta, ou seja, um mês depois, eu recebi 17 alertas de alteração de preço do Google Flights. E aí, para mostrar para vocês a diferença, olha para você ver. Ele teve a 121 euros o dia mais caro e o dia mais barato dele foi 49 euros. Então a gente está falando, 121 menos 49, então a gente está falando de uma diferença de 72 euros, ou seja, 444 reais, simplesmente por eu ter acompanhado o preço dele com o Google Flights me avisando. Então, esse sim, vocês podem ver que foram 17 alterações de preço dentro de um mês, e dentro desse um mês a gente está falando uma diferença de 400 reais de economia, simplesmente pelo fato de você acompanhar e comprar na hora que esse preço baixar. E no final das contas, a gente acabou comprando esse voo por 70 euros cada um. A gente não pegou o preço mais baixo porque a gente achou que ia baixar mais, mas sim é uma economia. De sair de 121 para 70 euros é uma baita economia. Então esse sim, aprovado e funciona, utilizar os acompanhamentos de preço dos sites que você estiver utilizando para pesquisar sua passagem. Então sim, recomendo que toda vez que você tiver uma viagem, fizer uma pesquisa e achar um preço barato, você vá no Google Flights e ative esse botão aqui, olha. Monitorar preços, e aí você coloca para ele ativar e monitorar os preços para essa data da sua viagem. Ele vai te mandar um e-mail toda vez que o preço for alterado. E se você tiver flexibilidade, você pode ativar monitoramento de preço para qualquer data também. Mas normalmente eu coloco para as datas que eu escolhi, porque aí eu elimino todas as variáveis possíveis. E tem um teste que ele é universal, que eu queria muito fazer ele, que é comprar na madrugada. Eu aproveitei e perguntei ao ChatGPT que dia e que hora eu tenho que comprar a passagem para encontrar os preços mais baratos. E o ChatGPT me respondeu que o dia da semana é a terça-feira, que é o dia mais indicado, e a hora costuma ser entre meia-noite e 6 da manhã. Então a gente se vê nessa madrugada de terça-feira para a gente ver se isso realmente funciona. Vamos lá, galerinha. Agora são 1h22 da manhã de uma terça-feira, tá? Tuesday, terça-feira meu celular tá em inglês. E eu decidi acordar aqui para poder fazer o vídeo para vocês, para ver se terça-feira, como o ChatGPT falou, entre meia-noite e 6 da manhã,
a nossa passagem vai ficar mais barata. Vamos ver então, na mesma característica, Belo Horizonte, Lisboa, no mês de fevereiro. Vamos ver se a gente encontra essa passagem mais barata. Vamos lá. Fevereiro, o dia mais barato continua sendo 4.350. Vamos colocar aqui. Vamos dar concluir. Vamos pesquisar, que é o jeito mais fácil. 4.345, exatamente o mesmo valor que a gente tinha encontrado antes. Então, praticamente não mudou nada. Então, vamos clicar aqui agora no calendário só para ver se tem alguma data que a gente encontraria essas passagens mais baratas. Vocês podem ver aqui que está tudo basicamente o mesmo preço. Então, acordar de madrugada na terça-feira para comprar passagem mais barata não vai mudar o preço da sua passagem. E é por isso que eu acho que o traqueador, né, o acompanhamento de preços, que é o que eu mostrei para vocês aqui, monitorar preços é o mais interessante, porque você não vai precisar ficar acordando na madrugada. O Google Flights vai fazer isso para você e vai te avisar quando essa passagem estiver mais barata, independente do dia da semana. E é isso, galera. Dos 4 métodos que a gente testou, acredito que apenas 3 deles realmente vão te ajudar muito na sua compra. O primeiro dele é comprar com antecedência, né, de 2 a 8 meses se você está fazendo uma viagem internacional e de 1 a 6 meses se você está fazendo uma viagem nacional. Esse a gente percebeu que realmente faz uma diferença, mas obviamente vai depender também da época que você está viajando. O da gente utilizar moedas diferentes também pode ser muito bom caso o dólar esteja em queda. Então, recomendo sempre que você olhe ali a cotação e vê se você comprar, né, em companhias aéreas internacionais, você consegue comprar em dólar e fazer a conversão usando a sua conta Nômade. Mas o melhor de todos para mim, sem dúvida nenhuma, é o monitoramento de preço, porque você pode colocar ali mais ou menos a data que você quer viajar. Isso pode ser de 6 meses, 8, 9 meses de antecedência e o Google vai te avisar quando esse preço baixar e você deixa seu cartão pronto para você passar ele quando comprar. Esse é um que eu utilizo bastante quando eu tenho que comprar passagens e ainda tenho tempo para me planejar. Esse para mim é o que mais funciona. E acordar na madrugada e a aba anônima não funcionou, pelo menos no teste que a gente fez, não quer dizer que é uma ciência absoluta. E eu acho que é melhor a empresa saber que eu estou precisando comprar passagem, eles me recomendarem promoções, do que eu entrar na aba anônima. Então, normalmente eu não pesquiso na aba anônima de qualquer forma. Mas é isso para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e vocês quiserem aprender estratégias práticas e que realmente funcionam para comprar passagem barata, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui do Google Flights. Não se esqueça de se inscrever no canal, vou ficando por aqui. Fui!